Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de nossa programação da Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho, a CIPAT de 2024 da State Grid. Meu nome é Diogo Abreu, eu sou engenheiro de segurança da Divisão de Saúde e Segurança, integro ao Departamento de HSE da State Grid e também faço parte do Comitê do Mês da Segurança. Para dar início em nossa programação de hoje, eu vou chamar a Ellen, que realizará com todos nós a ginástica laboral. Ellen, agora é com você, fique à vontade. Olá, pessoal! Bem-vindos todos, um bom dia para vocês. E vamos começar mexendo um pouquinho o corpo. Vamos ficar de pé, colocar os nossos pés paralelos e dar aquela respirada, aquela espreguiçada bem gostosa. Espreguiça, espreguiça, espreguiça produtinha, puxa, 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 puxa. Inspira, solta o ar, desce mais uma vez. Inspira grande, vai trazendo o corpo para a apresentação, para a presença, o bem-estar aqui agora. Puxa, 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 puxa. Solta, dá aquele sorriso aqui ó, com os ombros, e faz aquele sorriso com a boca também. Sorria, mantém os pés enraizados no chão, trazendo o corpo para a presença. E solta um pouquinho, solta, solta. E a gente vai colocar o nosso pé numa diagonal e fazer um X, ó. A gente vai fazer um X. A gente inspira nesse X e afunda aqui, ó, encontrando um pouquinho com o joelho. Isso. Inspira, inspira, solta, mobilizando essas articulações e soltou. E agora abaixa o braço esquerdo e vai fazer essa diagonal. O braço vai para a direita e a perna faz uma oposição. E fica aí. Traz para o outro lado. Vai para essa diagonal e faz esse eixo. Puxa, puxa, preguiça na diagonal. Um bico lá dentro das costas. Puxa, puxa, puxa. Afunda. Abre de novo no cinto. Solta os joelhos um pouquinho. Um bico nas costas. O braço direito vai passar pelo corpo. Contra a outra mão. Aí, torce o corpo todo. Vira o pé de baixo, puxa, 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 e vai retornando, passando pelo corpo, e outro lado. E puxa, 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 toca, vai longe, 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 longe. E volto, e solto. Mais uma vez, vai lá em cima. E agora a gente vai juntar cotovelos com cotovelos no centro, dobrando o joelho. Então, inspira e solta. Inspira e junta. Aponta lá na diagonal. Inspira, solta o ar e junta um cotovelo com o outro, dobrando o joelho. Inspira, solta o ar, desce. Bota lá, braço direito nessa diagonal, vai encontrar cotovelo com o joelho em oposição. Inspira e solta. E volta. Vamos fazer 3 vezes, tá? Lá, inspira e as costas. E encontrou o abdominal bem para essa manhã. E inspira, solta o ar. E voltou, solta. O outro. Inspira e solta. E solta, e solta. Voltou, soltou. E agora, lá em cima, a gente vai braço direito e com o pé esquerdo. Então, pelo centro, e o olhar vai para a mão esquerda lá em cima. Isso. E faz essa torção bem gostosa. Olha lá para cima, inspira
solta, voltando lá para o diagonal. O outro braço, inspira, escorregando pelo corpo, até o outro pé e olha lá para cima. Fica aí um pouquinho, faz essa torção bem gostosa. Se tiver aqui, não tem problema, tá? Só faz, torce, e solto, solto, solto. Os joelhos, só, ladinho e outro, um ladinho e outro, bem soltinho. Solta as pernas, solta os braços. Inspira, dá uma sacudida no corpo. Inspira, dá uma sacudida no corpo. E traz aqui para o centro, as mãos. Dá uma fecha um pouquinho os olhos. Inspira, solta o ar. Devagarinho. Relaxa. Gente, boa palestra, que vai ser incrível que o corpo esteja aqui presente. Obrigada. Ellen, muito obrigado. Pessoal, agora vamos iniciar a palestra. Antes de iniciarmos já a palestra, eu gostaria de passar algumas orientações. A palestra está sendo gravada e possui tradução simultânea para a língua inglesa. Na sua tela, na parte de baixo, existe um ícone no formato de um globo terrestre, e lá você consegue escolher em qual língua deseja ouvir o palestrante. As perguntas serão feitas ao palestrante no final da apresentação e deverá ser feita na caixa de perguntas e respostas que está na parte de baixo da sua tela, sendo representado pela sigla Q&A e não pelo chat. Hoje temos o prazer de ter conosco o palestrante André Ramos, que vai fazer uma palestra sobre a qualidade de vida no trabalho. Bom, pessoal, vou fazer um breve resumo aqui sobre o currículo do André. Ele é especialista em psicologia positiva e educação, possui formação em psicanálise, neurociência e coaching. Possui mais de 30 anos de experiência nas iniciativas privada e pública, com experiência executiva nas áreas de vendas, marketing e projetos. Nos últimos mais de 10 anos, atua como coach e mentor de profissionais que querem ter mais resultados com menos esforço, sendo mais disciplinados, consistentes, menos procrastinadores, com mais inteligência emocional, alcançando uma alta produtividade aliada ao bem-estar e à qualidade de vida. André, seja super bem-vindo, fique à vontade, agora é com você. André, desculpa, mas seu áudio está fechado. Aí, consegue me ouvir? Opa, perfeito, agora sim. Maravilha. Conseguem ver a apresentação? Sim, André. Ótimo, maravilha. Gente, que felicidade estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante que é a qualidade de vida no trabalho. No ano passado eu falei sobre saúde mental, sobre inteligência emocional, e isso não deixa de ser intelligence, and this trabalho. Gente, mas vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de saber quem aqui gostaria de ter mais qualidade de vida no trabalho? Quem? Ok? Eu não consigo ver vocês, mas imagino que alguns de vocês estejam levantando a mão, tá? Mas vocês já devem ter ouvido esse termo muitas vezes mesmo. Mas vocês entendem realmente o que significa qualidade de vida no trabalho? Então, fica aqui até o final que vocês vão ter muitas informações bem legais e que vocês vão começar a ver como hoje mesmo vocês podem começar a ter uma qualidade de vida melhor no trabalho. E aí, eu gostaria de já colocar uma coisa seguinte, o seguinte ponto. A gente fala muito sobre qualidade de vida no trabalho. Qualidade de vida no trabalho. Qualidade de vida no trabalho. Parece um mantra, né? Agora, vamos entender o que tem por detrás desse mantra? Olha só. Deixa eu mudar aqui para vocês. Primeiro, gente, a palavra qualidade, sozinha, ela não diz muita coisa. Por quê? Qualidade é um substantivo. Diz respeito a um atributo, a uma ou mais características que ajudam a definir situações, experiências, coisas, pessoas. Exemplo,
A qualidade da comida estava péssima. O serviço maravilhoso, excelente qualidade. Olha, eu estava usando um terno de boa qualidade. Tem memes, piadas de qualidade duvidosa. E por aí vai, né? Quando a gente pensa em vida, a gente está falando o quê, gente? De uma forma bem simples e bem direta, é o quê? É o período de tempo que a gente tem, desde que a gente nasce até o momento que a gente morre. Eu acho que todo mundo concorda em relação a isso, né? Agora, neste período, a gente passa por uma série de experiências subjetivas, ou seja, são percepções, sentimentos, emoções, pensamentos únicos de cada pessoa. É uma forma como cada pessoa percebe, interpreta e experimenta um mundo que está ao seu redor. E quando eu falo sobre trabalho, dentro do contexto que a gente está falando aqui, do que a gente está abordando hoje aqui, é um contexto da nossa vida, ou seja, é o local, é o ambiente, são as pessoas, as histórias, a cultura, as circunstâncias que estão envolvendo a gente. Além do contexto de trabalho, a gente tem contexto familiar, contexto social, contexto amoroso e vários outros contextos que fazem parte da nossa vida. Então, quando a gente está dizendo qualidade de vida no trabalho, na prática, o que que ele está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu quero melhorar as percepções, pensamentos, sentimentos e emoções enquanto estamos no contexto do trabalho. Ou seja, é você melhorar aquilo que você sente. Óbvio, gente, eu posso chegar aqui e fazer um discurso mais para o pessoal do RH, para os líderes, porque eles têm o poder de melhorar as ações tomadas na empresa para poder melhorar a qualidade de vida? Tem, com certeza. Só que uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida e que os filósofos estoicos já falavam há mais de 2000 anos é você precisa focar naquilo que você tem controle. Porque você é responsável pela tua vida. Você é responsável pelas tuas decisões, aquilo que vai impactar na tua vida e naquilo que você vai sentir. E aí, eu queria trazer para vocês um estudo bem interessante que se chama Uma Mente que Vagueia é uma Mente Infeliz. Olha só que interessante. Tem esse pesquisador de Harvard, tá? O nome dele é Daniel Gilbert. Em 2010, ele fez um estudo bem grande, bem profundo sobre a felicidade humana. E aí, ele liderou um estudo que fazia o seguinte: eles distribuíram um app para mais de 15 mil pessoas em mais de 80 países. E aí, nesse app, o que que fazia? Basicamente, tinham algumas perguntas. Aí, a primeira pergunta era: como você está se sentindo? Então, no momento que a pessoa recebia a mensagem, ela tinha que responder. E aí vinha uma escala de 0 a 100, ou seja, desde muito mal até muito bem. E em seguida, ela perguntava: o que você está fazendo agora? E aí tinha uma listagem ali com 22 atividades possíveis. Depois disso, o que que eles faziam? Aí perguntava: mas você está pensando em algo diferente daquilo que você está fazendo agora? Ou seja, você está fazendo um relatório, mas está pensando no jantar que você vai ter de noite com o teu marido, com a tua esposa, ou no jogo de futebol? E aí, para as pessoas que responderam que estavam com a cabeça em outro lugar, eles fizeram mais uma pergunta. E o que que você está pensando? É positivo? É neutro? Ou é negativo? Então, já tem mais de 650 mil respostas, né, nesse estudo. Tiveram outros estudos com resultados semelhantes, e foi mais ou menos isso aqui que eles acharam. Tá feio, né? Esse gráfico aqui não ajuda muito a gente. Então, tem um gráfico muito melhor aqui para vocês. Olha só. Nessa parte de cima daqui, vocês têm as atividades. Então, dormindo, trabalhando, usando o computador, as redes sociais, transporte, cuidados pessoais e assim vai. O que está à esquerda dessa linha reta significa que tinha um aspecto mais negativo para as pessoas que responderam. E o que estava à direita tem um aspecto mais positivo. O que está mais negativo aqui, gente, é dormindo. E isso aqui pode ser um erro, tá? Um erro da metodologia, porque imagina, você está dormindo, aí recebe uma mensagem que você tem que responder, porque você se comprometeu a fazer parte do estudo, e obviamente que você não vai ficar de bom humor ter acordado só para poder responder aquilo ali. Então a gente desconsidera.
E olha onde tem a maior bolota aqui: trabalho. Significa que, na maior parte das vezes, as pessoas estavam trabalhando quando responderam a essa pesquisa. E olha só, gente, é o mais negativo depois de dormindo. Isso é muito sério, porque imagina, onde eu passo a maior parte do tempo da minha vida ali, eu estou me sentindo mais negativo. E à medida que vai passando aqui para a direita, você vê que vai ficando mais positivo. O grande vencedor é fazer sexo, mas também é a bolinha pequenininha, né? Ou seja, o pessoal está transando pouco. A ideia é transar mais porque o negócio aqui, ó, é muito bom. Só que para prestar atenção. Olha, leitura, cuidar dos filhos, rezar, orar ou meditar, ouvir música, conversar, fazer sexo. Vocês concordam que quando você está fazendo essas coisas, você está mais no momento presente? É muito mais fácil você estar no momento presente lendo, rezando, meditando, transando, conversando, do que quando você está assistindo TV, ou quando você está usando as redes sociais, ou você está tomando banho, fazendo outras coisas. Então, o que que eles começaram a perceber? Eles queriam ver se as pessoas que estavam com a cabeça no momento presente, ou seja, com a cabeça, com a mente, aonde eles estavam fazendo a atividade, ou seja, na mesma atividade, se tinha o mesmo nível de felicidade do que as pessoas que estavam com a cabeça vagueando. E olha que interessante, quem não estava vagueando, ou seja, estava com a cabeça no momento presente, e quem estava vagueando, mas pensando em algo de forma positiva, tem mais ou menos o mesmo nível de felicidade. Agora, quem estava com a cabeça em outro lugar, mas pensando de uma forma neutra e pensando de uma forma negativa, tem uma tendência maior a estar se sentindo infeliz. 7% se os pensamentos são neutros e 24% se os pensamentos são negativos. Ou seja, quando você não está no momento presente, você tende a ser mais infeliz. Por isso que o título do estudo é Uma Mente que Vagueia, é uma mente infeliz. Justamente por causa disso. Então, até dando um pouco de continuidade aqui ao, ao aquecimento que a nossa querida Ellen fez, eu vou fazer um convite para vocês nesse momento, para a gente fazer um exercício rápido de estar no momento presente, para vocês verem como faz a diferença. Então, olha só. Primeiro, eu gostaria que vocês se colocassem numa posição confortável. Então, vocês vão colocar o corpo sentados numa posição que vocês se sintam confortáveis, ok? Fechem os olhos agora. Se for necessário, fechem a câmera aqui. Deixa eu ver se dá para fechar a minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo, só para vocês poderem focar na minha voz. Ótimo. Então, agora fechem os olhos. Façam uma respiração profunda, lenta e solta bem devagar pela boca. Ok? Agora, novamente. Inspirem de uma forma profunda e solta bem devagar pela boca. Percebam o peso do corpo de vocês sobre a cadeira, o contato dos pés com o chão, o contato do corpo de vocês com a cadeira. Apenas sintam. Agora, enquanto vocês respiram, no momento que vocês estiverem inspirando, percebam o ar passando pelas narinas. Não pensem, apenas sintam o ar passando enquanto ele entra nos seus pulmões. E ao soltar, percebam o ar saindo pela boca, a sensação que faz ao passar o ar pela boca. Mais uma vez.
e solta. Isso. Podem abrir os olhos agora. Muito bom. Gente, isso é estar no momento presente. É vocês conseguirem colocar a mente de vocês no mesmo lugar que o corpo está, na mesma atividade. Isso é extremamente importante, porque isso tem a ver com foco. E se você quer melhorar a qualidade de vida de vocês, vocês precisam impactar o foco. Vocês precisam estar no momento presente, porque isso aumenta o nível de felicidade, isso aumenta o nível de bem-estar no trabalho. Foco é o que você precisa para justamente estar conseguindo trazer essas mudanças que você vai fazer. Ok? Agora, se vocês não estão tomando nota ainda, o que vocês vão fazer? Peguem um caderno de vocês, tá? E dividam mais ou menos. A maior parte vai ficar aqui do lado esquerdo, vocês fazem uma linha no meio, e fica um pequeno pedaço aqui do lado direito. Aí no topo, o que vocês vão escrever? Do lado esquerdo, no topo, vocês vão escrever o seguinte: começar a fazer, barra, fazer mais. E do lado direito, ou seja, na coluna da direita, vocês vão escrever ali no topo: quando. Ok? Já fizeram isso? Maravilha. Por quê? Enquanto eu estiver falando aqui, se vocês tiverem uma ideia, um insight, sabe aquele, putz, vocês vão escrever na primeira coluna algo que vocês precisam fazer mais ou tem que começar a fazer. E do lado direito, vocês já vão colocar uma data. Vou fazer isso no sábado de manhã, vou fazer no sábado de tarde, vou fazer no domingo, eu vou fazer na sexta-feira, eu vou fazer na próxima segunda. André, mas eu não tenho certeza se eu vou ter outro compromisso. Eu não sei se eu vou poder ir nessa hora. Gente, problema não me interessa. O que é importante agora é dar um start. É vocês fazerem um movimento para engatilhar. Depois, se vocês precisarem mudar a data, não tem importância. O mais importante é o quê? Vocês colocarem aquilo que vocês precisam fazer. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em melhorar as nossas percepções, melhorar a nossa qualidade de vida, eu tenho que mapear o caminho dessa transformação. E aí existem alguns pontos que vocês vão precisar passar para poder fazer isso. Primeiro ponto, gente, mentalidade. Não tem como vocês terem uma melhor qualidade de vida, seja no trabalho, seja em casa, com o teu marido, com a tua mulher, com os seus filhos, com os seus amigos, seja lá com quem for. Não tem como se você não tiver uma mentalidade positiva. E mentalidade positiva, gente, eu não estou falando sobre aquela positividade tóxica, não, do tipo, não posso me sentir infeliz. Se sentir infeliz, eu já começo a mudar. Não, não é isso. Porque mentalidade é a forma como você interpreta o mundo. É a forma como você enxerga as coisas. Por que uma piada, uma pessoa vai morrer de rir e a outra pessoa não vai achar menor graça? É a forma como ela está interpretando as coisas. Porque uns acham que determinada atitude de um político é muito boa e outros acham que é muito ruim. Porque é a forma como cada um vê e interpreta o mundo. É a lente que você coloca no teu óculos. Essa lente ela pode ser mais positiva, ou mais otimista, ou mais negativa e mais pessimista. Até aqui tudo ok? Então vamos lá. Isso não quer dizer que se você é uma pessoa boa ou má. Tem muito a ver com genética e tem muito a ver com as tuas experiências de vida. Mas, assim, tem pessoas que a gente conhece que já são mais negativas, sabe? Elas se sentem mais ameaçadas naturalmente, estão sempre dando aquele olhar para as coisas ruins. Sabe aquela pessoa que, para cada solução que você traz, ela traz, em contrapartida, uns 3 problemas diferentes? Isso. É essa mesmo. Se for o seu coleguinha do lado, dá uma olhada para ele ou para ela agora. Dá aquele sorrisinho meio de canto. E agora volta a prestar atenção aqui. Ele já percebeu, ela já percebeu que talvez a mentalidade dela seja um pouco mais negativa. E ok, gente, às vezes isso é natural para a pessoa. Só que o fato de ser natural não significa que tem que se tornar comum. Pelo contrário, significa que a gente tem que mudar isso. Você tem que estar mais atento em relação a isso. Então, o que eu trago para vocês?
tem 3 características que são muito importantes você perceber quando você está pensando em alguma coisa, ok? Permanência é uma delas, abrangência e personalização. Tá, André? Boiei, mas o que quer dizer isso? Então vamos lá. Vocês vão ver que é mais simples do que vocês imaginam. Permanência diz respeito a algo que acontece, se é algo permanente, ou seja, sempre, nunca, ou é algo temporário. Ah, isso aconteceu agora, ou aconteceu nesse período, nessa semana, hoje, tá? A abrangência já se refere a algo que é muito específico ou é amplo, é abrangente. E a personalização significa a respeito de você ou a respeito do outro? É algo que você tem um controle interno ou o controle é externo? Vamos dar um exemplo para isso aqui ficar mais fácil. Imagina que você vai fazer uma apresentação, tá, para o cliente, cara, e você manda muito mal. Você não foi bem. Realmente, você mandou mal, né? Fez caquinha, ok? Só que é o seguinte, se você tiver uma mentalidade mais negativa, como é que vai funcionar esses 3 pilares da permanência, abrangência e da personalização? Na permanência, você vai ver uma falha permanente. Ah, eu nunca vou ser bom nisso. Eu sempre vou errar. Ou seja, é permanente esse erro. A abrangência. Você não vê isso apenas como um fracasso pontual, como, poxa, nessa apresentação eu não fui bem. Você vai dizer, cara, eu sou sempre um fracasso, eu sempre vou mal. Você vê que a permanência e a abrangência, elas se misturam às vezes. Então você não vai achar que foi só naquela apresentação. Você vai começar a expandir essa experiência negativa para as outras áreas da sua vida profissional e até pessoal, tá? E tem a personalização. Por quê? Você vê que foi uma falha sua. Não, eu fui incompetente. Agora, se você tiver uma personalização, perdão, uma mentalidade mais positiva, como é que você tende a olhar essa situação? A falha foi temporária. Não, foi um dia ruim, foi uma apresentação ruim, eu não mandei bem hoje, beleza, não tem problema. A abrangência é específica. Essa apresentação não foi legal. Eu posso melhorar as minhas habilidades, eu posso fazer melhor. Aí isso entra também na personalização. Porque embora a falha tenha sido sua, você vai pensar o seguinte: a solução também está comigo. Eu posso fazer melhor na próxima vez. Eu posso me melhorar. Eu sou o responsável por essa minha situação. E olha só, se a situação tivesse sido boa, imagina que a pessoa mandou muito bem, mas muito bem mesmo na apresentação, tá? Se ela tiver uma mentalidade mais negativa, o que ela vai pensar? Na permanência. Ah, não, foi só essa apresentação. Eu dei sorte. Entende como muda? Ela, quando é uma coisa ruim, ela amplifica, e quando é uma coisa boa, ela minimiza, ela desvaloriza. Perceberam como isso impacta a nossa vida? E por que isso é importante? Porque tudo aquilo que você pensa influencia o que você sente. E tudo aquilo que você sente vai influenciar o que você vai fazer. Então, o que acontece? Se você atribui de uma forma mais negativa essa situação, o que vai acontecer? Você provavelmente vai evitar novas apresentações. Você vai tentar não fazer mais isso. Você não vai buscar melhorar. Agora, se você tem uma mentalidade positiva, você vai enfrentar o próximo desafio. Porque você vai se sentir confiante. Enquanto quem tem a mentalidade mais negativa vai se sentir o quê? Mais inseguro. Então, a forma como você enxerga o mundo é muito importante. Você tem que estar muito atento a isso, tá? Vamos ver outro ponto aqui, ó. Autoconhecimento. Gente, assim, autoconhecimento é tudo. Assim, você se conhecer profundamente é mais do que necessário. Você não consegue mudar nada da sua vida de forma sustentável, ou seja, no longo prazo, se você não desenvolver o autoconhecimento. É simples assim. Você precisa entender como você funciona, como você toma suas decisões, quais são as suas tendências naturais,
Ah, normalmente eu faço assim nesse tipo de situação. Se você já conhece isso, fica mais fácil você entender o que você deve fazer diferente. Autoconhecimento é um fator fundamental. Você precisa entender a tua personalidade. E a tua personalidade, ela tem dois fatores muito... Na verdade, são três, tá? Mas são dois que pegam muito, que é o quê? A tua genética, isso não tem muito como mudar, e as tuas experiências de vida. Ou seja, tudo que você viveu desde o útero da tua mãe até o dia de hoje. Tudo aquilo que você viveu, mais a tua genética, somados aquilo que você quer se tornar, isso vai moldar a tua personalidade, isso vai moldar a tua identidade, ou seja, quem é você. Então, ter autoconhecimento é fundamental. Se você quiser melhorar a tua qualidade de vida em qualquer área, seja profissional, seja na vida acadêmica, seja na vida social, na vida amorosa, na vida familiar, você tem que se conhecer. Sem isso, não vai funcionar, tá? Processos. Gente, a gente já estudou muita coisa, eu trabalho há 15 anos, pelo menos, com isso. Eu tenho mais de 30 anos de experiência profissional, e uma coisa que eu aprendi bastante nessa vida foi que as coisas têm processos, têm formas, têm métodos, têm procedimentos, têm estudos que já foram feitos. Se eu vou fazer um planejamento, tem forma de fazer isso. Se eu vou fazer uma mudança de hábito, tem uma metodologia para poder fazer isso. Então, é importante você ter esses processos, porque quando você não segue um processo, a tua tendência de errar é maior. Então, ter processos é importante. Então, entenda esses processos como métodos, como metodologias, como procedimentos para você seguir. Ok? Vamos lá. Educação emocional. Quem esteve comigo no ano passado ouviu muito sobre saúde mental e inteligência emocional. O que isso significa, gente? É fundamental inteligência emocional. E você não tem inteligência emocional se você não tem autoconhecimento. Começa por aí, tá bom? E educação emocional significa que você vai aprender a lidar com as suas emoções. Você vai aprender a gerir o teu estresse. Você vai aprender os teus gatilhos. Você vai saber como se comportar melhor. Porque a educação emocional significa um processo de autoconhecimento das tuas emoções e dos teus sentimentos. Quem teve no ano passado sabe que emoção e sentimento são coisas diferentes. O que é emoção? É aquela resposta rápida, automática. Então você vê um cachorro vindo na tua direção, cara, você sabe, já dá aquele frio aqui, você já se prepara. Ou você vai correr, ou você vai se preparar ali para lutar. Isso é uma emoção. Quando você toma consciência que você está com medo, o medo é um sentimento. Então, o sentimento depende de quê? De uma tomada de consciência. E muitas vezes você está tendo uma emoção e você não percebe, ou seja, isso não foi transformado ainda num sentimento. E para você ter uma educação emocional, você tem que tomar consciência das suas emoções. Esse é um processo também de autoconhecimento. Gente, ambiente, vamos lá. Ambiente, assim, não apenas o local físico, mas principalmente as pessoas. Porque isso vai impactar muito na tua qualidade de vida. Muito. E qual o grande desafio aqui? Às vezes, neste ambiente que você está, o grande problema pode ser o seu líder, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho. Ou seja, são pessoas que você não tem como simplesmente ignorar. Do tipo, não vou falar com eles, eu não quero porque isso aqui me traz emoções ruins, eu não sei lidar com isso. Não, você tem que aprender a lidar com isso. Óbvio, se você percebe que esse ambiente é hostil para você, que esse ambiente não te ajuda, você precisa encontrar formas de aprender a lidar com isso. Ah, é o teu chefe? Procura minimizar as interações. Procura entender quais são os gatilhos em você que disparam quando ele faz determinadas coisas. Ele ou ela faz determinadas coisas. Porque você não tem como mudar o ambiente, mas você tem como mudar como você reage a ele. Isso entra educação emocional, entra processo, entra autoconhecimento e entra mentalidade. Então, o ambiente é fator fundamental para que você tenha maior qualidade de vida, seja no trabalho ou em outros lugares, tá? Em outros contextos da sua vida. Irregularidade. Esse ponto é fundamental. Não adianta fazer hoje e não fazer amanhã, e não fazer depois.
Ah, hoje eu comi salada com grelhado no almoço. Uau, maravilha. Aí já na janta, já come aquele hambúrguer, já come aquela picanha com bastante gordura, já come bastante doce. Ou seja, se você não tiver regularidade nos teus processos, nas tuas mudanças, você não vai conseguir uma mudança que seja sustentável. É simples assim. O que que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas começam um processo de mudança, só que elas não dão continuidade, seja porque é cansativo, seja porque elas não conseguiram ainda visualizar o valor nisso. E aí elas desistem. Só que toda vez que elas desistem, elas reforçam uma mentalidade de que elas não vão conseguir, de que aquilo não é para elas. Ah, já tentei fazer trocentas dietas e não consigo. Ah, dentro do ambiente de trabalho eu não consigo mudar por causa disso, disso, daquilo. Então, gente, regularidade é fundamental. E a melhor coisa para manter regularidade é você ter rotina e você criar hábitos. Sem hábitos, sem rotina, você não gera regularidade. E qual é o grande desafio? O nosso cérebro gosta de rotina. Só que é a mudança de rotina. Este é o desafio. Não adianta, 21 dias para mudar um hábito. Não, gente, ideia balela. Não tem nenhum estudo que comprova isso. Na verdade, existe um estudo, sim, sobre o tempo médio de mudança de hábito que diz que são 66 dias. Só que nesse mesmo estudo, teve uma variação de 18 dias a 365 dias. Ou seja, de 66 para 18, 66 para 365, muda bastante. Então não tem essa. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Tem pessoas que vão conseguir ser mais dinâmicas numa mudança de hábito e tem outras que não. E o que que vai indicar se você vai ter mais sucesso ou não nessa mudança de hábito? Emoção. O processo emocional é o que vai dar essa regularidade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, ok? E aí o que eu quero ver com vocês agora é o seguinte: eu trouxe para vocês 6 áreas que cientificamente foram comprovadas que se você investir nisso, vai melhorar o teu bem-estar, vai melhorar a tua qualidade de vida. A primeira, ter emoções positivas. É isso mesmo. É rir, é ter alegria, é ter bom humor, fazer coisas legais, fazer coisas gostosas, é comer uma boa comida que você gosta, é você contar uma piada, é você fazer coisas que te geram emoções positivas. Tá? Às vezes as pessoas falam assim: ah, não, mas o meu líder é muito sério, ele não gosta quando a gente fica rindo, que a gente tem um ambiente leve. RH, alô você, conversa com esse líder, esse cara está atrasado. E se você é esse líder que está fazendo isso, para. Emoção positiva traz melhor qualidade de vida, emoção positiva traz melhor bem-estar. E as pessoas com melhor bem-estar produzem mais. Ter um ambiente leve, ter um ambiente divertido. E divertido eu não estou falando sobre palhaçada, gente. Estou falando sobre ter bom humor, ver as coisas de uma forma mais leve. Então, invistam em emoções positivas. Coloquem na agenda de vocês. Então, sabe, nessas 2 colunas que eu coloquei, rir mais, contar piadas, ir ao teatro. Façam coisas gostosas, façam coisas boas, porque isso é importante para a vida de vocês, tá bom? Engajamento. Ter engajamento significa o seguinte: é vocês. Peraí, desculpa, caiu um cílio aqui. É vocês se envolverem com uma atividade ao ponto que vocês não vão perceber o tempo passar. Quer ver um exemplo bem fácil disso? Já viu criança, adolescente e alguns adultos também, quando começam a jogar videogame? O que que acontece? Ah, não, vou jogar 30 minutos. Aí já se passaram 3 horas e não conseguiu sair dali da frente. Não sentiu fome, não sentiu vontade de ir ao banheiro. Por quê? Entrou no modo de engajamento, entrou no modo de flow. Ou seja, não percebe as coisas que estão acontecendo. Muitas vezes isso acontece comigo quando estou fazendo um determinado trabalho, e eu começo às vezes de noite, e às vezes eu vou madrugada dentro. Porque eu não sinto, eu vou naquela forma tão produtiva, tão engajada, tão envolvido, que eu não percebo o tempo passar. E eu não sinto a pressão, eu não sinto o cansaço. Qual é o problema? E depois o cansaço vem. Porque eu vou ter uma noite mal dormida, porque no dia seguinte eu vou ter um compromisso, eu vou ter que acordar cedo. Então, o risco do engajamento
é você se perder no tempo. E aí você coloca um horário ali dizendo, não, eu não posso passar de tantas horas aqui, eu não posso passar de tantos minutos, ok? Relacionamentos positivos. Olha que delícia, gente. Tem um estudo de Harvard que já tem mais de 70 anos acompanhando o mesmo grupo de pessoas e eles conseguiram comprovar que ter relacionamentos positivos é o fator individual que mais contribui para a tua felicidade, que mais contribui para o teu bem-estar. Então, vamos ter relacionamentos positivos. Vamos estar perto de pessoas que façam diferença nas nossas vidas. E olha só, esses pilares que eu estou colocando, eles são independentes. Mas quando você consegue juntar esses pilares, melhor ainda. Quer ver? Quando eu jogo vôlei de praia, eu estou com pessoas que eu gosto, então eu tenho um relacionamento positivo. A gente brinca, a gente ri pra caramba, então eu estou gerando emoções positivas. E eu não sinto enquanto eu estou jogando. Eu me envolvo ali no jogo. Já passou uma hora e meia. Eu falei, gente, já? E eu não percebo. Então, quando você consegue juntar os pilares, é melhor ainda, tá? Sentido. Quem é mestre nisso tem um autor do livro Em Busca do Sentido, que se chama Viktor Frankl. Ele é um sobrevivente, né, do Holocausto, e ele criou essa filosofia da busca do sentido. Porque quando você tem um porquê, cara, você consegue achar o como fazer as coisas. Quando você tem um porquê, você tem um motivo, você tem sentido. E normalmente, para ter sentido na sua vida, significa que é algo que vai além de você, vai impactar outras pessoas, vai impactar o teu marido, a tua esposa, teu filho, a tua família como um todo, a tua comunidade, a tua empresa, os teus clientes. Então, aquilo que você faz tem sentido para você? Faz sentido? Preenche aqui o coração? Isso é importante estar prestando atenção, tá? Senso de realização. Isso aqui o pessoal normalmente quer mais de humanas, ou é mais assim, não, deixa a vida me levar. Gente, não é que o pessoal de humanas seja deixa a vida me levar, tá? Não é isso. O que é o seguinte, quando você define metas, quando você define objetivos e quando você se planeja e começa a realizar as coisas, você aumenta o seu senso de realização. E isso aumenta o teu nível de felicidade, o teu nível de bem-estar, aumenta a tua qualidade de vida. Então, você se organizar, se planejar, lembra lá da parte dos processos? Para que as coisas aconteçam, isso é importante, isso faz diferença na sua vida. E por último, não dá para não falar sobre saúde física. Ah, André, novamente, vai falar sobre atividade física, sobre sono, sobre alimentação saudável? Sim, vou. E se isso é tão repetido e você não está fazendo, o problema não é de quem repete, o problema é de quem não faz, tá? Porque olha só, quando você pensa, quando você sente, quando você age, tem muito a ver com o teu cérebro. A tua mente, do ponto de vista da neurociência, é aquilo que o teu cérebro faz. Só que o que é cérebro? O cérebro é corpo. E o corpo precisa estar saudável. E como você coloca um corpo saudável? Fazendo atividade física, dormindo bem e se alimentando bem. O que isso significa? Se você acha que você está mandando bem no trabalho, mas não tem saúde física, eu vou te dizer, o teu potencial está subutilizado. Você tem muito mais para dar para você, para a sociedade, para a empresa. Se você acha que você é inteligente, mas não cuida da sua saúde física, você está subestimando a tua inteligência. Você poderia estar indo muito além. A saúde física é importantíssima. Sono, gente, é fundamental. Às vezes a gente entra naquela neura de trabalhar cada vez mais, e você não consegue produzir cada vez melhor. Por quê? Porque você está cansado, você não descansa. E aí você está cansado, seu nível de autocontrole. Aí você come mais besteira. Aí você come mais besteira, te dá mais preguiça, aí você não faz atividade física. E aí vira um ciclo vicioso que só te ferra, só te puxa para baixo, só piora a tua qualidade de vida. Então você tem que ter saúde física, não é para você ficar bonitinho, óbvio, você pode ter esse efeito colateral, ficar bonito fisicamente, mas é para você ter uma vida melhor.
é para que você consiga efetivamente melhorar a tua qualidade, melhorar o teu bem-estar, melhorar a tua felicidade. Mas não tenta mudar tudo de uma vez que não vai dar certo, ok? Pega um, começa a fazer. Sabe aqueles equilibristas que tem as varetas, aí pega um prato, aí coloca o prato para rodar. Aí vai colocando o prato para rodar. Aí depois pega um outro prato, coloca numa outra vareta, começa a rodar. Aí já tem dois pratos. Ele vem no primeiro, roda um pouquinho, vem no segundo. Aí ele pega um terceiro prato, começa para rodar. Se ele tentasse colocar os três, quatro pratos ao mesmo tempo, o que que ia acontecer? Os pratos iam cair. E é o que acontece com a gente quando a gente tenta fazer muitas mudanças ao mesmo tempo na nossa vida. São os pratos que a gente não consegue equilibrar. O que que a gente precisa fazer? Um prato de cada vez. Começou a rodar o prato, se sente bem rodando esse prato? Pega um outro prato. Qual é esse primeiro prato? É o engajamento? É a emoção positiva? É buscar sentido? São os relacionamentos? É a minha saúde? Qual é esse prato que você vai investir primeiro? Coloca lá no papelzinho que vocês estão anotando aí. No que você vai investir? O que é prioritário para você? O que vai trazer mais mudança na tua qualidade de vida? Isso não depende do RH, isso não depende do líder, depende de você. Assuma a responsabilidade sobre sua vida. E eu quero trazer uma coisa muito importante aqui para vocês. Motivação. Por quê? Motivação... Peraí que não foi. Ok, foi. Gente, motivação é o que faz a gente se mexer. Basicamente, na nossa história, o que serve a motivação? Serve para buscar comida, para procriar, para se defender, ou seja, para a tua sobrevivência. Sem motivação, você não faz nada na tua vida. Absolutamente nada. Mas o que mexe na minha motivação? Poxa, não é todo dia que eu estou entusiasmado. Porra, nem eu. Olha que assim, eu faço atividade física de 6 a 7 vezes por semana. Eu acordo às 5 e pouco da manhã, faço algumas rotinas de exercício, faço a minha oração, vou à academia, treino 1 hora e meia, volto, medito, tomo banho, começo a trabalhar, quer dizer, faço meu café, começo a trabalhar. Pô, André, você é super disciplinado, não, porque eu tenho motivação. Eu tenho um motivo para a minha ação. Eu tenho um motivo para agir. Motivação não é entusiasmo, não é uhul, vamos lá, gente. Se a pessoa está assim entusiasmada, ela está motivada? Tá. Só que, porra, você acha que eu acordo assim de manhã, às 5 e pouco da manhã? Óbvio que não. Acordo, às vezes, querendo ficar na cama. Mas qual é a minha mentalidade? Se eu continuar pensando que eu quero ficar na cama, eu vou alimentar esse sentimento de preguiça. E aí, o que que eu vou fazer? Vou continuar na cama. O que que eu faço? Toco o despertador. Hoje o dia vai ser maravilhoso. Já começo a fazer a minha sequência de atividade física ali na cama mesmo. Tá bom? E qual o primeiro ponto que a gente precisa para ser motivado? É ter expectativa. Só que essa expectativa não é, eu quero ganhar na loteria, eu quero que isso aqui aconteça. Não. Essa expectativa é uma emoção que você sente que você é capaz de realizar aquilo que você está se colocando para fazer, ou aquilo que o teu líder pediu. Então você tem que ter uma expectativa positiva. É emocional. Quanto maior a tua expectativa, maior a tua motivação. Se você não tem a expectativa que você é capaz de realizar aquela tarefa que pediram para você, o que que acontece com a tua motivação, ou seja, com a tua capacidade de agir? Vai diminuir. Ah, eu quero correr uma maratona. Se eu pensar isso hoje, qual a minha expectativa? Vai ser baixíssima. Por quê? Porque eu corro 5, 10 quilômetros ali no máximo. Então, o que que você faz? Você vai dividindo em etapas menores. Para quê? Ah, isso aqui eu consigo fazer. Aí a tua expectativa de capacidade de resolução aumenta. E aí você aumenta a tua motivação. Outra coisa importante, valor. Valor emocional. Não é, eu sei que atividade física faz bem. Isso é um valor racional. Valor racional não aumenta a motivação. É o valor emocional, aquilo que te engaja, que faz aumentar a tua motivação. Se eu sinto que fazer atividade física faz bem para minha saúde,
melhora a minha capacidade cognitiva, melhora a minha mobilidade, melhora o meu dia a dia, melhoram as minhas emoções, caramba, eu vejo valor nisso. Então, aumenta a minha motivação para fazer determinadas coisas. Quando eu não vejo valor em algo, vou fazer isso para quê? É o que acontece muito com criança. Meu filho fez 15 anos no domingo. Às vezes ele não vê motivação para estudar matemática, porque ele não vê valor, ele não vê aplicação naquilo. Então não existe uma transformação, um engajamento emocional dele. Aí o que acontece? A motivação diminui. Um outro ponto importantíssimo, gente, impulsividade. Quanto mais impulsivo você é, menos motivado para você fazer as coisas você acaba sendo. A impulsividade é o que te leva a fazer aquilo que você não deveria fazer ou te leva a não fazer a fazer. Quando a gente está falando do ponto de vista de personalidade, tem 5 grandes traços, tá bom? É o modelo Big Five, é o modelo cientificamente mais validado no mundo, é o que mais faz, é o que tem mais assertividade. Não tem DISC, não tem MBTI, Enneagrama e qualquer outros que tenham por aí que seja tão assertivo quanto o Big Five, tá? Aí o Big Five, nos 5 grandes traços, tem um traço que se chama neuroticidade, neuroticismo, tá? Neuroticismo. O neuroticismo também pode ser chamado como estabilidade emocional, ok? Existe uma faceta, ou seja, existe uma característica dentro desse traço de personalidade que se chama impulsividade. O que esse traço faz? Ele diz o quanto você é capaz de não conseguir segurar o teu impulso para não fazer o que não deve ser feito. Deu para entender? O neuroticismo tem a ver com a tua facilidade de experienciar emoções negativas, a facilidade de você ser reativo. Normalmente, quem tem um alto grau de neuroticismo tende a ter uma mentalidade mais negativa, mais pessimista. Um outro tipo de autocontrole, um autocontrole é da impulsividade, o outro autocontrole é num traço de personalidade chamado conscienciosidade, que significa a tua capacidade de planejar, manter ordem, de se autodisciplinar, ou seja, aí vem o autocontrole, e de você se manter comprometido com os teus projetos, comprometido com os teus objetivos. Quando o teu nível de autocontrole é baixo, você não consegue fazer aquilo que você deveria fazer. Então, veja, 2 tipos de autocontrole. Um te leva a não conseguir impedir que você faça o que não deve ser feito, e o outro não consegue te motivar, ou seja, não vou usar a palavra motivar, não consegue te compromissar a fazer aquilo que você deveria fazer. Entenderam a diferença? Quanto maior a impulsividade está no denominador, vai diminuir a tua motivação. E um outro fator muito importante é o prazo. Por quê? Se você coloca um prazo para a tua mudança de qualidade de vida muito longo, o que vai acontecer? A tua motivação vai diminuir. Quanto maior o prazo, vai ser mais difícil você conseguir encontrar valor e encontrar uma expectativa positiva para você conseguir fazer aquilo. Se eu tenho que subir uma montanha, eu olho para o alto da montanha e foco no alto da montanha, posso ter uma expectativa baixa. E se eu vejo que eu vou demorar 2, 3 semanas para poder chegar lá, ralando todos os dias, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a minha motivação de chegar no topo da montanha. O que eu preciso fazer? Qual é o meu planejamento de hoje? Você divide em etapas. Olha, hoje o meu planejamento é chegar até aquele marco ali, até aquele ponto de encontro. E aí você tem energia e você tem a capacidade de chegar lá, porque a tua expectativa de alcançar, ela é positiva. Eu vejo o valor porque, opa, se eu conseguir cumprir essa etapa, eu vou chegar lá no alto da montanha. Então você começa a se engajar emocionalmente. Entenderam? Então isso é muito importante. Não deixem esta equação ficar desequilibrada. O que reduz a impulsividade? Perdão. O que aumenta a impulsividade?
saúde física baixa. Por quê? Se eu não durmo bem, se eu não me alimento bem, se eu não faço atividade física, eu reduzo a minha capacidade de ter autocontrole. Quando eu reduzo a minha capacidade de ter autocontrole, o que que eu estou fazendo com a minha impulsividade? Estou aumentando. Então, se você precisa ter um autocontrole dentro do trabalho ou em casa, para não mandar o coleguinha para aquele lugar, para não voar no pescoço do coleguinha ou o pescoço do chefe, você tem que ter o teu autocontrole. E por que que você consegue ter esse autocontrole? Porque se você fizer, beleza, você pode até ter um valor emocional alto aqui ao enforcar o pescoço do coleguinha, mas as consequências são ruins. Quando as consequências são ruins, você reduz o valor. E aí você aumenta o teu nível de autocontrole. Então, gente, eu fiz essa brincadeira aqui, mas só para mostrar o seguinte: eu preciso ter autocontrole, e aí volto àquela questão do foco, para eu conseguir efetivamente mudar a minha vida. Porque o autocontrole depende do foco. Eu estou com foco aonde? Eu estou com foco na minha emoção que está me guiando, ou eu estou com foco no meu compromisso, no meu objetivo, na minha meta? Então, assim, fiquem com isso na cabeça. Dê um print aqui nessa fórmula, porque isso é motivação. Entusiasmo não é motivação, não é sinônimo de motivação, tá bom? Então você não vai estar empolgado para fazer tudo. Às vezes a gente faz o que precisa ser feito. Quem só faz o que manda a emoção é criança. O adulto faz aquilo que é preciso ser feito. Tem uma frase de um filósofo chamado Kant, que ele diz que você só é livre quando você consegue agir contra as suas emoções. Por quê? Porque enquanto você é guiado pelas tuas emoções, você não é livre. Você é refém das tuas emoções. Então você só se torna livre, você só se torna protagonista da sua vida, protagonista da sua qualidade de vida, quando você é dono das tuas escolhas. Você só vai ser dono das tuas escolhas quando você conseguir controlar os teus ímpetos emocionais. Entenderam? Só que o que eu trouxe para vocês aqui, ó? Nesse site aqui, que vocês podem acessar através desse QR Code aqui, vocês vão conseguir fazer o mapeamento da personalidade de vocês pelo Big Five. É gratuito, tá? É cientificamente validado. Sai o resultado na hora e vocês vão conseguir ver como que vocês estão nos 5 traços de personalidade, ou seja, no neuroticismo, na extroversão, na abertura à experiência, na amabilidade e na conscienciosidade. E aí prestem atenção, vocês que estão no trabalho, na conscienciosidade e na amabilidade. Por quê? Na conscienciosidade, existem estudos que mostram que quanto maior o nível de conscienciosidade da pessoa, maior o salário, maior a promoção, maior tudo. Melhor a saúde, melhor o relacionamento. Porque conscienciosidade significa o teu nível de compromisso com você mesmo e com os outros, com o teu nível de organização, com o teu nível de autodisciplina. Estatisticamente, ganha mais quem tem maior nível de conscienciosidade. E o outro ponto é a amabilidade. Por quê? A amabilidade, gente, tem a ver com o quão harmonioso você gosta do ambiente. E a pessoa muito amável, ela tende a abrir mão dos próprios desejos, dos próprios, às vezes até valores, em prol da harmonia. Às vezes é porque não consegue dizer não, então ela se segura. E quem tem o maior nível de amabilidade tende a ganhar menos e tende a crescer mais devagar. Por quê? Porque quem tem um grau de amabilidade mais curto, perdão, quem pontua menos no grau de amabilidade significa que é uma pessoa que tem mais aqui, uma agressividade, ou seja, tem mais ímpeto, tem mais combatividade para poder brigar para as coisas que interessam para si mesmo. Então, você vê, por exemplo, numa área de vendas, a pessoa precisa ter um ímpeto mais forte, precisa ter mais combatividade, porque ela precisa ter mais garra ali para poder defender o dela. Quem tem maior nível de amabilidade vai ter mais dificuldade.
E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão responder o questionário, vai ter um código de resposta desse padrão aqui, ó, tá? Salvem esse código de resposta. Sem esse código de resposta, vocês não conseguem recuperar o resultado de vocês depois. Vocês precisam desse código, tá certo? E com isso, eu fecho a minha apresentação, desejando a vocês um dia maravilhoso, deixando os meus contatos aqui para que vocês possam, a qualquer momento, me mandar um e-mail, me mandar um WhatsApp, me mandar uma mensagem no Instagram, ou me mandar uma, quiser se conectar, ou me mandar uma mensagem no LinkedIn. Eu sempre respondo as mensagens, eu sempre estou atento a responder vocês. É um prazer para mim poder falar com as pessoas e poder ajudá-las a terem uma vida melhor, mais produtiva e mais saudável. Muito obrigado, gente. Obrigada, André. Foi ótima a apresentação. E a gente tem algumas perguntinhas já para você responder aqui para gente, tá bom? Opa, deixa eu só tirar aqui o. Pronto. Olha, vou começar, tá? Vamos Como lá. ter uma mentalidade mais positiva, valorizando acertos e minimizando erros? Sim, essa é uma boa pergunta. E aí a gente volta no foco. Quando acontece alguma coisa, se você já tem uma mentalidade, por exemplo, mais negativa, a tua tendência vai ser o quê? É pensar negativa, pensar mais pessimista. Só que você estando mais consciente disso, você começa a fazer o seguinte: pensa no sinal de trânsito. E aí, quando começarem a vir aqueles pensamentos negativos, aí sinal vermelho. Opa, opa, para. Não é isso que vai me levar mais à frente. Vamos lá. Sinal amarelo. Começa a cogitar algumas perguntas. Será que é isso mesmo? Será que eu não sou tão bom assim? Poxa, eu tenho outras histórias de sucesso. O pessoal fala que eu sou muito bom nisso. Então você começa a buscar perguntas e começa a buscar no teu passado algumas respostas que vão fortalecer aquilo que você precisa. E depois o sinal verde. Qual é o sinal verde? Qual é a melhor resposta que eu posso ter para mim nesse momento? E aí você se agarra nisso e segue. Muito bom. Outra pergunta: quais são as práticas mais eficazes que podemos adotar para promover um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal? Boa pergunta. É, foi muito do que eu falei aqui na apresentação e tem muito em relação a foco. O dia tem 24 horas para todo mundo, ok? Não tem como mentir. A realidade de cada um é diferente. Então, o que que você precisa fazer é gerenciar as tuas prioridades. O que é prioridade para você? Quando você está no trabalho, óbvio, o trabalho é uma prioridade, porque você precisa daquele emprego, você precisa daquele salário para poder sobreviver, para poder ter uma qualidade de vida, tá? A gente não está vivendo aqui no oba-oba. A gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro. Só que atividade física é importante, é alimentação, sono também. Então você precisa primeiro elencar aquilo que é prioridade. Naquele slide que eu coloquei, a, os pilares científicos que levam ao bem-estar e levam à felicidade, escolha coisas ali que vão engrandecer a sua vida. Quais são as pessoas que eu preciso estar próximo? Quais são as pessoas que eu gostaria de estar mais perto? Passar mais tempo junto, que me faz bem? E coloca na agenda e trata como prioridade. Gente, eu coloco na minha agenda. Olha só, eu sou uma pessoa que hoje, quem me conhece hoje vai dizer assim: nossa, mas o André é super organizado, é super disciplinado, é super isso e aquilo. Gente, a minha personalidade é de uma pessoa procrastinadora. Se eu não me autoconheço, se eu não fico atento, se eu relaxar, eu volto pro default do meu cérebro. Então, o que que eu faço? É importante eu ter a minha prática de espiritualidade, tem um horário na minha agenda, e eu me comprometo com esse horário. Eu me comprometo com o horário da academia. Se eu vou, por exemplo, chamar a Ellen para almoçar ou para tomar um café, eu coloco na minha agenda esse compromisso, porque ela é importante para mim, então eu vou honrar aquele compromisso que eu coloquei na agenda. Então, para ter esse equilíbrio, o equilíbrio não é ao mesmo tempo dividido para todos. O equilíbrio é você dividir a tua energia dentro do tempo que você tem disponível para as coisas que naquele momento são mais importantes para você. André,
Ah, Antes de fazer a próxima pergunta, estou pedindo aqui para colocar o QR Code novamente, enquanto a gente fala das perguntas, para o QR Code ficar compartilhado. Você pode ok, fazer isso? E aí a gente vai fazendo as perguntas, o QR Code fica ok. ali, as pessoas vão. Acho que É nem para todo já. mundo pegou na hora. Mas qualquer coisa também, gente, se vocês não pegaram, o Eu RH passo. tem acesso ao link, à apresentação, eles podem passar para vocês depois. E Entrou o aí? número também, né? Entrou. Entrou. Então, vou fazer a outra pergunta, tá bom? Tá, vamos lá. Quais iniciativas a empresa pode implementar para melhorar o bem-estar mental e físico dos colaboradores? Gente, essa é uma pergunta boa e, ao mesmo tempo, muito particular, porque cada organização é como se fosse uma família. E a família é formada por pessoas que têm necessidades diferentes. Então, enquanto uma família, uma organização tem pessoas que gostariam de ter mais flexibilidade de tempo para quê? Para estar com seus filhos, ter um horário flexível para poder, sei lá, 2 vezes por semana fazer um curso de idiomas, a flexibilidade de horário pode ser algo que agregue valor, agregue qualidade de vida no trabalho. Para outras empresas, pode ser você colocar, por exemplo, shiatsu ou uma sala de descompressão para que eventualmente você possa agendar e se tem um momento que você para, e, gente, parar é importante, tá? A gente vive, às vezes, numa produtividade meio tóxica, que do tipo, tem que estar produzindo o tempo todo. Não, pausa é importante, pausa é fundamental. Mesmo um carro de Fórmula 1 cheio de tecnologia, com pilotos maravilhosos, se ele tentar levar uma corrida do início ao fim, em alta velocidade, ele vai quebrar e não vai chegar ao fim. Então, para você poder ver que práticas que podem ser colocadas, é importante que o RH ouça o que as pessoas têm a dizer. E aí, baseado nisso, coloque. Tem muita solução. Pode ter em inglês. Assim, eu trabalhei numa empresa que foi maravilhosa. Para mim, foi a melhor empresa que eu trabalhei na minha vida, que foi a Intelig, que foi comprada pela TIM. Eu fazia Pilates dentro da empresa, tinha um horário flexível. Gente, isso eu estou falando 20 anos atrás. Coisas que a gente fala sobre liderança humanizada já tinha na Intelig 20 anos atrás. Então vai depender de empresa para empresa. Mas que tem muita coisa que pode ser feita, pode. Outra pergunta. Como resolver o problema da procrastinação que prejudica tanto na hora de cumprir uma meta ao ler um livro? Excelente. Procrastinar, a gente não consegue eliminar. Procrastinação é natural do ser humano, tá? Então, já para a gente ficar aliviado, que todo mundo em algum momento vai procrastinar. Quem nunca procrastinou, com certeza já mentiu. A gente vai procrastinar, gente. A questão é, o que eu estou procrastinando vai me prejudicar? E aí volta, o que que é prioridade para mim? E aí aquilo que é prioridade, eu defino metas, defino dias para acontecer. E aí, para você procrastinar menos, o ideal é que você crie hábitos e crie rotinas. Então, por exemplo, se você quer começar a fazer atividade física de manhã, e você tem muita dificuldade de acordar. Pouco a pouco, você vai criando hábitos. Então, primeiro, fazendo uma higiene do sono na noite anterior. Por quê? Porque aí você vai ter uma noite de sono melhor. Tendo uma noite de sono melhor, vai ser mais fácil para você acordar. Então, criar hábitos, criar micro hábitos, criar rotinas é a melhor forma que eu acredito de você vencer a procrastinação. Mas um outro ponto, lembra da equação da motivação? Para você conseguir vencer a procrastinação, você precisa estar motivado. Então, você precisa encontrar valor naquela atividade que você precisa fazer. Muito bem. Não tem mais perguntas, André, e a gente agradece muito aqui a sua palestra, a sua apresentação, muitos elogios já por aqui, Ah, que e bom. aí a Espero que gente tenham gostado. passa. Sim, foi ótimo, muito, muito
Obrigada, e vamos começar a colocar em prática todas essas dicas valiosas que você nos deu, que nos trouxe para a gente no nosso dia a Uma, dia. uma de cada vez, gente. Se tentar fazer tudo ao mesmo tempo, colocar todos os pratos para rodar ao mesmo tempo, vai cair, tá? Sim, Então, comece um de cada vez de forma consistente. Teve dúvida? Me manda uma mensagem que eu respondo para você. tá bom, André, acho que é isso. André, primeiramente, gostaria de te parabenizar pela excelente apresentação. Suas ideias e percepções sobre a qualidade de vida no trabalho foram verdadeiramente inspiradoras para todos nós, né? E com certeza nos deixou com muito a refletir. Muito obrigado por você compartilhar todo esse seu conhecimento com todos nós, viu? Obrigado mesmo, de verdade. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, antes da gente finalizar, gostaria de passar mais um recado para vocês. Nossa próxima palestra será amanhã, dia 28, às 9 horas. O tema será sobre a importância da comunicação entre as equipes e superiores. Convido todos vocês a participarem, contamos com a presença de todos vocês. Fiquem atentos às nossas programações, tá? E desde já, pessoal, meu muito obrigado pela participação de todos vocês. Tenham um excelente dia e uma ótima semana. Obrigado. Tchau, tchau.